Divertidamente 2 acabou de sair nos cinemas, mas eu não me aguentei e já fui assistir. Esse filme traz inúmeras possibilidades de interpretação, de leitura, inclusive partindo de um horizonte da ciência da psicologia. Mas eu vou me atentar aqui ao que mais me chamou a atenção no filme, que é a mensagem de que a gente só vai conseguir viver bem a nossa vida se a gente aceitar a complexidade dela. Fica até o final que eu vou te explicar um pouquinho melhor o que me trouxe essa percepção do filme. Para quem caiu aqui de paraquedas, eu sou Letícia Lira, psicóloga clínica, e antes de tudo eu vou te pedir algo que não custa nada. Se inscreve no canal, ativa as notificações, porque se você curte assuntos relacionados a filmes, livros, afetos humanos, você vai receber semanalmente uma notificação de um vídeo novo que eu coloco aqui. Então me ajuda no crescimento do canal fazendo apenas essas duas ações. A Riley agora é pré-adolescente e ela vai começar a viver experiências que convocam a chegada de novas emoções. A pré-adolescência é um período de grandes mudanças e transformações. Então o pré-adolescente ele vai passar por adaptações que ajudam a solidificar a sua própria identidade, o seu senso de self, sua autoestima. Ele vai se direcionar para atividades que vão contribuir para que ele também descubra o que ele gosta, o que ele prefere, os seus próprios valores para além dos valores familiares, aquilo que ele quer perseguir, a tribo que ele vai pertencer. Isso é muito bem representado através das ilhas de personalidade da Riley. No Divertidamente 1, a gente já entra em contato com o surgimento, o aparecimento de ilhas, com a destruição no decorrer do tempo ou com a renovação dessas ilhas, com o aumento, a contração delas. Então elas vão se adaptando no decorrer do tempo. E essas ilhas, muitas ilhas continuam, prosseguem no Divertidamente 2, como a Ilha da Família, que se constitui ali como uma base central, como a Ilha do Hóquei, a Ilha da Bobeira, que representa muito esse senso de humor que a Riley tem desde pequena, mas elas também passam por uma adaptação. A Ilha da Família, por exemplo, na pré-adolescência da Riley, ela se contrai, ela diminui e ela dá mais espaço para a Ilha da Amizade, que de fato tende a ocupar mais espaço nesse período de amadurecimento do desenvolvimento. E outras ilhas começam a surgir que demonstram os hobbies, os gostos, as preferências da Riley diante do mundo externo em que ela passa a viver para além da família. Para além de ter que lidar com as oscilações de humor que se tornam bem mais drásticas e dramáticas nessa nova fase de vida, a Riley também começa a ter que lidar com novas necessidades. A necessidade do reconhecimento, de ser respeitada, a necessidade de pertencer a um grupo, que agora se torna muito mais vigente, que se tornam muito mais presentes ali nesse contexto de interação social, de lidar com outras pessoas que muitas vezes vão ter suas diferenças, que pensam diferente de você, mas que também ali estão procurando de alguma forma pertencer a um grupo, pertencer a algo. E isso tudo vai gerando novos pensamentos, comportamentos e emoções. Antes, as emoções que a gente tinha era a tristeza, a alegria, o nojo, a raiva e o medo, que se tornam ali emoções universais dentro do contexto do filme. Agora, com essas novas necessidades também chegam novas emoções, que são a vergonha, a inveja, o tédio, lá no fundo a nostalgia e a grande e esperada ansiedade. E aqui eu não vou entrar muito no mérito de onde deveria vir a ansiedade, como ela deveria se manifestar, porque eu comecei a pensar no que valeria a pena trazer para esse vídeo e eu achei que fez mais sentido para mim trazer a ideia principal que eu trouxe no início, que é o quanto a vida é complexa e a gente só pode realmente viver bem quando a gente consegue lidar com essa realidade. Então, eu não vou entrar no mérito aqui se as emoções estão corretas ou não, acho que isso depende de várias leituras teóricas, mas eu quero focar mais no que realmente importou para mim. E que eu acho que vai trazer também reflexões valiosas para vocês. Então aí começa uma espécie de batalha, principalmente entre a alegria e a ansiedade. A alegria começa a se sentir frustrada
por não conseguir prever muito bem os cenários futuros, né, as possibilidades que podem ocorrer diante das atitudes e decisões da Riley. Já a ansiedade, ela se torna assim, ela tem muita convicção de que ela vai poder realmente liderar o cuidado da Riley e direcionar tudo o que for preciso, porque assim, prevendo o futuro e os cenários, ela isenta a Riley de situações que lhe gerem frustrações, decepções ou que ela seja rejeitada ou abandonada, que são um dos grandes medos aí que a gente enfrenta quando a gente passa a conviver com outras pessoas, né, com outros olhares de julgamentos, de expectativas. Todas essas experiências vão formando memórias que se tornam aquelas bolinhas coloridas de acordo com as emoções presentes nessas experiências. Mas eu acredito, eu não estou lembrando muito bem, mas eu acredito que o Divertidamente 2 traz um novo cenário que constitui um depósito dessas memórias para que constitua também crenças, né, sistemas de crenças que a Riley vai constituindo sobre si mesma. Abrindo um parênteses, o sistema de crenças representa nada mais nada menos do que crenças, valores, ideias que nós temos sobre nós mesmos, né? Uma convicção que a gente acredita, né? Uma verdade que a gente tem sobre nós mesmos quando a gente pensa sobre a gente. Dando um exemplo bem concreto do filme é quando a Riley pensa: eu sou uma pessoa legal, eu sou uma boa amiga. Através das memórias que ela tem, ela constitui essa verdade para si mesma. Então ela age de acordo com essa verdade sobre si mesma, tratando bem a colega, por exemplo, quando cai um monte de coisa no chão e ela ajuda a recolher essas coisas, né, interagindo de uma forma que ela acredita que seja ser uma pessoa legal. Outro exemplo é quando, a partir do momento que a ansiedade começa a depositar memórias sobre o medo que a Riley tem de não conseguir jogar, não conseguir passar ali pela aprovação do jogo, ela começa também a duvidar da própria capacidade, né? Aquela arvorezinha, a concepção que ela tem de si mesma, começa a reagir falando que ela não era boa o suficiente. E aí, nesse medo de não ser boa o suficiente, a Riley termina reforçando essa ansiedade, essa apreensão, o medo de não dar certo, e ela termina agindo realmente de uma forma que prejudique seu desempenho no jogo. Até porque alguém que está tomado pela ansiedade, está tomado por uma emoção intensa, não vai conseguir dar o melhor de si realmente, né? Não tem espaço para que ela desempenhe outras habilidades. Então ela termina reforçando aquilo, indo realmente mal no jogo, né? Daquilo que era esperado. E isso termina reforçando essa hipótese, essa crença que ela tem dela mesma. Antes das novas emoções chegarem, as memórias que eram selecionadas pela alegria, principalmente, que termina liderando as emoções mais básicas, são memórias que terminam sendo um pouco mais ingênuas, um pouco mais puras, né, em relação às vivências da Riley. Então, a alegria ia lá e selecionava o que ela queria colocar na base das convicções dela. Então, a ideia de self que a Riley foi construindo, né, essa percepção sobre si mesma, aquela arvorezinha que eu terminei esquecendo o nome agora, ela vai se constituindo de uma forma muito, talvez, idealizada, né, sobre si, de que eu sou uma boa pessoa, eu sou uma pessoa legal, que eu acho que faça sentido até uma certa fase da vida, que precisou ser assim, talvez, até a infância, né, até ela chegar à pré-adolescência, para que ela tenha uma base mais saudável sobre a sua própria imagem e para que ela sentisse segurança em si mesma, até ela poder ir para o mundo, né, e se abrir para outras experiências que vão além também desse seio familiar. Já a ansiedade seleciona memórias que são atravessadas majoritariamente pelo olhar dos outros. São memórias que constituem a expectativa das outras pessoas, talvez um olhar de julgamento, o medo de ser criticada por algo que a Riley fez. Então são memórias que remetem muito a esse atravessamento da pressão social, né, do que a gente deveria ser diante do outro. Então a maneira que a Riley vai aprendendo a se relacionar com o mundo, a se organizar corporalmente, espacialmente e temporalmente,
tem tudo a ver com as suas memórias e as emoções ou sensações corporais sentidas no momento que ela vivenciou essas memórias. Mas como também ocorre na nossa existência na vida real, a Riley está o tempo todo se atualizando no decorrer do filme. Suas ilhas de personalidade, seu fluxo de consciência, por exemplo, e especialmente suas memórias, estão o tempo todo se renovando, né? Sempre tem essa possibilidade delas serem renovadas. A gente viu isso no primeiro filme e a gente também vê isso no segundo. Mesmo que alguns desses aspectos com uma flexibilidade maior e outros com uma flexibilidade menor, como por exemplo a ilha da família que está ali, permanece, né, mesmo que menor, mas você pode ver essa dinâmica de mudança, essa oportunidade, essa possibilidade das coisas poderem se modificar o tempo inteiro. E se a gente fizer o paralelo dessa dinâmica de movimento com a nossa vida real, isso nos fala muito de que somos realmente inacabados, né, na nossa existência. A gente está o tempo todo se atualizando. Sempre existe a oportunidade da gente fazer algo diferente, tomar uma decisão diferente, frente, claro, às nossas possibilidades e à realidade de cada um e às limitações de cada um. Mas a verdade é que a gente está o tempo todo se escolhendo e se constituindo nas nossas escolhas. Até as nossas memórias podem ganhar uma coloração diferente e um significado diferente a partir do momento que a gente retoma elas, que a gente revisita, ressignifica, dá outros sentidos e significados. Nesse sentido, eu acho que o filme reforça muito a ideia de que a gente tem a liberdade de refazer os nossos caminhos e que não cabemos em caixinhas que nos reduzem, né? Que reduzem a nossa própria existência e limitam aquilo que a gente pode fazer diante dela. No final do filme, os conflitos da protagonista parecem ser solucionados, direcionando nós, telespectadores, para a ideia de que a vida é realmente complexa. Tentar simplificá-la muitas vezes nos leva para um lugar de frustração, de sofrimento e de dissonância com nós mesmos, com quem nós gostaríamos de ser. Tem alguns pontos que me chamam mais atenção e que concretizam essa ideia para mim no final do filme. No final do primeiro, a gente já enxerga essa complexidade em que a tristeza precisa da alegria e vice-versa. Uma se torna um parâmetro da outra e uma não faz sentido sem a outra. No Divertidamente 2, a gente consegue perceber também essa complexidade nas próprias emoções. A gente percebe que no decorrer do filme e no final, alguns personagens, algumas emoções vão demonstrando outros traços que não remetem ao nome que foi dado a eles. A alegria, por exemplo, chora no filme, ela se frustra. No final, a gente vê que a raiva consegue lidar com certas diferenças e tolerar um pouco mais de certas frustrações. A gente também vê que a vergonha consegue se posicionar mais, falar, e tudo dentro das suas possibilidades e da realidade de cada emoção. Então a gente percebe que não é reduzir, né, uma emoção simplesmente a ser apenas alegria ou apenas tristeza. Elas também têm as suas facetas. Até a ansiedade, né, que entra ali como o vilão do filme, ela também ganha a sua função ali diante de um planejamento, de uma preparação devida, de poder também atuar em coisas que estão sob o nosso controle, que nos ajudariam numa situação de preparação. E o ponto principal é quando todas as memórias são depositadas ali no cenário em que é constituído o sistema de crenças da Riley. Então tem um momento que a alegria precisa fazer uma escolha, que é deixar vazar, né, todas as memórias para esse depósito. E aí até a tristeza pergunta, ué, mas o que vai acontecer? E a alegria fala, não sei o que vai acontecer, mas a gente precisa fazer isso. Então isso representou naquele momento que as emoções não estavam mais sendo controladas, né? As memórias não estavam mais sendo selecionadas pelas emoções, não existia mais o controle do que ia ser lembrado ou não, e todas as memórias estavam ali com todas as emoções contidas nessas memórias. Então, a partir do momento que essas memórias são depositadas sem serem selecionadas, controladas ou escolhidas a partir daquelas que são mais favoráveis ou não, a Riley começa a formar uma percepção de si mais próxima da realidade,
com todas as suas limitações e potencialidades. E aí eu acho que isso também fala muito, né, dessas facetas da vida, da complexidade dela, dela não ser nada simples e de ter muitos momentos em que a gente vai realmente estar se sentindo mais frágil, outros momentos a gente vai estar se sentindo melhor consigo mesmo, que a gente vai poder reconhecer melhor os nossos méritos, e isso faz parte, a gente vive ciclos na vida e não uma linha contínua, né, do que se deve seguir. Então, quando a Riley começa a ter um sistema de crenças, aquela arvorezinha que se aproxima mais da realidade do que uma idealização ou algo, uma dicotomia de ser só boa ou de ser só ruim, ela também começa a compreender melhor a si mesma, a compreender melhor as emoções, a saber lidar melhor com as emoções também, né? Todas têm seu lado bom, têm seu lado ruim, e se utilizadas ao nosso próprio favor, elas também vão realmente nos beneficiar. E só assim, quando a Riley começa a se autorizar a ser mais ela, com todas as suas limitações e potencialidades, ela também começa a estar mais presente, né, a ser convocada mesmo para viver um momento de satisfação, de estar apenas ali, sendo ela, né, na espontaneidade dela, jogando com as suas amigas, curtindo o momento. Eu acho bem bonito esse final. Me diz aí se faz sentido para vocês o que eu trouxe. E eu tenho certeza que vocês têm outras percepções sobre o filme, porque esse filme rende realmente muitas leituras. Então coloca nos comentários o que vocês acharam. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Ah, já ia esquecendo, ativa as notificações e se inscreve para ajudar no crescimento do canal. Compartilha com seus amigos, com os pais que têm filhos, né, com outras pessoas que vão gostar de assistir, porque realmente é um filme que pode ajudar, né, a gente a trazer muitas reflexões sobre nós mesmos, sobre os nossos filhos. Enfim, acho que ajuda bastante nessa construção do que a emoção pode estar representando para a gente.